vamos para mais uma aula de história. Isso mesmo, vamos pegar aqui o nosso livro de história e vamos colocando aí na mesinha e vamos abrindo aí na página, vamos lá, qual é a página aqui? Na página 39. Isso mesmo, vamos pegar o livro aí na página 39 e nós vamos dar início hoje mais uma unidade do nosso livro, que nós estamos iniciando o mês de julho, então nós já terminamos a segunda unidade e agora nós vamos para a terceira unidade. E o que é que nós vamos estudar nessa terceira unidade? Pois bem, nós vamos estudar o quê? A história e os documentos. Isto mesmo, o título aí é o quê? A história e os documentos. Então, professora, mas a disciplina de história, nós vamos estudar a história? Isso mesmo, a história, a gente vai estudar o que nós estudamos na história. Nós estudamos documentos do passado e do presente, pode ser de uma pessoa, de uma comunidade, de qualquer um museu. O museu tem o quê? O museu tem as histórias, história de uma cidade, a história de várias coisas existem no museu. Então lá o quê? Guarda o quê? As histórias do passado. Então a história de hoje nós vamos fazer esse estudo aí, de história e os documentos. Por que história e documentos? Porque tudo que é uma história, ele é documentado, ele é guardado em documentos, né? Fontes de pesquisa para outras pessoas que queiram conhecer a história daquela comunidade, daquele município, daquele estado. Por exemplo, a nossa cidade de Guadalupe, ela tem uma história. Na nossa cidade nós temos um museu. E lá no museu da nossa cidade, nós temos a história da nossa cidade, a história do nosso município. E lá também tem o quê? A documentação de tudo isso, né? Como aconteceu essa mudança que todos nós sabemos que a nossa cidade não era aqui, era outra, e teve essa transferência devido à construção da barragem de Boa Esperança. Por conta dessa construção, aí teve que fazer a transferência dessa cidade de lá para cá. E aí tudo isso aí é o quê? É uma história de um município, é uma história documentada. Então, e nós? Será que nós também temos uma história? Com certeza que sim, gente. Todos nós temos uma história. A gente viu, nós temos a história, até o papai, a mamãe às vezes faz aquele álbum da gente, desde bebê, desde o nascimento. Tem mãe que bota desde quando está gestante, faz um álbum, desde a gestação, o bebê nasce, o nascimento do bebê, depois o bebê com 1 ano, com 1 mês, com 3 anos, aí vai fazendo os aniversários, vai tirando aquelas fotos. Ali é o quê? É uma história documentada da pessoa. Então, história é isso, são fatos, são documentos, são fontes históricas que as pessoas guardam, pode ser de uma pessoa, de um estado, de um município, entenderam? Então, vocês vão dar uma observada, porque vocês sempre estão vendo que todos esses nossos livros de ciência, de história, de geografia, a gente tem sempre que estar observando imagens. Então, nós temos aí 3 imagens. Nós temos a imagem A, imagem B, imagem C. Todas essas imagens aí representam uma história. E aí, será que essa imagem está completa? Com certeza não. Vamos ver o que diz aqui, o número 1. Recorte as imagens da página 143. Então, o que vocês vão fazer? Mas não precisa ser agora, não. A tia está só explicando. Depois que eu terminar a aula, vocês vão fazer esse procedimento aqui dessa primeira questão. Agora é só para vocês entenderem,
A tia já explicou o que é uma história. Aí agora vocês vão observar essas imagens, que essas imagens também estão representando uma história. Aí nós temos a imagem A. Vocês vão lá onde? Lá no finalzinho do livro, na página 143. Vocês vão encontrar a metade dessas imagens. Nós vamos encontrar, e é tipo um quebra-cabeça. Vocês vão encontrar a metade da imagem a metade da imagem B e a metade da imagem C, para vocês colarem aí e tá formando a imagem completa. Quando vocês formarem a imagem completa, aí vocês vão ver que vocês montaram o quê? Um quebra-cabeça de uma determinada história. E para vocês saberem qual é a imagem de cada, porque lá não vai ter essa imagem é da letra A, essa imagem é da letra B, essa imagem é da letra C, não vai ter isso lá. Então vocês vão só observar ao lado a fotozinha do quebra-cabeça que está faltando. Através dessa imagem você vai ver lá e vai chegar e colar aqui, vai encaixar direitinho aqui no pedacinho que está faltando. Aí vocês vão formar a imagem completa. E depois nós vamos ver o quê? Aí vem aqui a questãozinha mais abaixo, o 2, que é a primeira só para fazer essa montagem desse quebra-cabeça. O 2, assinale a letra que indica o quebra-cabeça relacionado com uma das palavras do título desta unidade. Qual é o título dessa unidade? A história e os documentos. Aí vocês vão, depois que vocês montarem esse quebra-cabeça, aí vocês vão olhar qual é dessas 3 imagens que representa a história de um documento. Será que a imagem da letra A? Será que é a imagem da letra B? Ou será que é a imagem da letra C? Aí você vai lá, depois que você monta, que você vai descobrir. Aí você vai assinalar o quadrinho A, B ou C. A tia não vai dar essa resposta agora. Por quê? Porque se eu der a resposta agora, você vai perder a sua curiosidade. Então a tia vai deixar que você seja uma criança curiosa. Então vá lá na página 143, recorte e monte o quebra-cabeça. Depois é que você vai assinalar a questão 2, ok? Então, eu aguardo aí vocês respondendo essa questão. Mas não vamos parar por aí. Nós vamos continuar na página 40. Viram aí a página? Porque isso aí você não fazer depois que terminar a aulinha, ok? Aí aqui, virando na página 40, nós temos aqui a história. Aí nós temos várias figuras também para vocês observarem. Que diz assim, você já sabe que os documentos pessoais contêm informações importantes da história de cada pessoa, não é mesmo? Vocês sabem disso. Sabe também que história é uma das disciplinas que você estuda no 2º ano. Mas o que é história? O que ela estuda? Observa as imagens. A tia já até adiantou para vocês essa questão aí, para vocês só imaginar o que a história estuda, o que é a história. Aí vocês vão dar outra observada nessas 3 imagens que tem aí. Então nós temos aqui várias imagens antigas e imagens mais recentes. Cartaz de campanha por biometria. Então, biometria é o que mesmo? Biometria. Vocês já viram falar o que é biometria? É a identificação impressa da pessoa. Você pode fazer a biometria sua digital. No banco, por exemplo, você vai tirar o dinheiro. Aí lá você precisa ter a sua biometria registrada, que é até mais seguro para as pessoas não invadirem sua conta. Então, biometria é isso, é uma identificação impressa, digital de cada pessoa que possui. Até mesmo para a gente votar, hoje nós usamos a nossa biometria, que a gente usa o dedinho. Aí você pode estar registrando qualquer dedo,
O meu mesmo lá no banco eu já tenho 2 registrados. Eu tenho esse dedo aqui e este aqui. Então, é uma biometria sua, pessoal, a sua identidade. Ninguém pode invadir a sua biometria. Ninguém tem uma igual assim. Ninguém tem biometria igual, ninguém tem impressão digital igual. Cada um a sua é diferente. Por isso mesmo que é bem segura. Aí esse cartaz aí, sobre a campanha da biometria. Depois nós temos um outro festejo do Rio de Janeiro para comemorar a abolição da escravidão. Aí também é o quê? Um outro registro de um fato, de um acontecimento que ocorreu no nosso país. Isso aí é o quê? É um histórico, é uma fonte histórica de um acontecimento que foi registrado no nosso país. Então, isso aí é o quê? São histórias, são documentos, né? Depois, mais abaixo, nós temos o quê? Pierre Van, né? Cena do Porto de Santos, em 1826. Olho sobre tela, quer dizer, vocês vão observar uma história, uma imagem de uma história, de um fato que aconteceu quando? 1826, no início da colonização do nosso país. Então, isso aqui são tudo fatos históricos que a gente tem, às vezes, registrado nos livros, em algum museu, e às vezes a gente diz, o que é isso mesmo? São histórias, são fatos, são documentos, né? Tudo registrado. E depois, vocês vão ver outra atividade, continuando o assunto, só para concluir o assunto, vocês vão ver aqui na página 41, vai ficando aqui, né, uma atividade que tem a questão 1, 2, 3 e 4, para vocês responderem de acordo com esse assunto que foi abordado hoje, que é a história e os documentos, entendeu? Só para ler esse parágrafo, diz assim, essas imagens nos dão pista do que a história estuda. Elas retratam acontecimentos de alguma sociedade no presente e no passado. Assim, é possível afirmar que a história é o quê? É uma ciência que estuda o modo de vida da sociedade em diferentes tempos. E esses tempos podem ser tempos passados e tempos presentes. Então, é isso aí que é história. Entenderam, gente? Então, vocês vão responder, vão observando essas imagens, vão responder na primeira parte que eu expliquei e depois vão responder na página 41 para concluir essa parte aqui da história e seus documentos. Ok, criança? Então, até a próxima aula.